Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui arrumando as coisas do meu computador, porque eu tive aí uns diazinhos com uns probleminhas nele. Quem é que entrou? Oi, Luciana. Boa noite, paz e bem. Ele andou dando uns probleminhas, eu tive que improvisar umas coisinhas aqui, né? Mas está tudo resolvido já. Então, nós estamos aí nas atividades. Hoje é terça-feira, dia 14, né? Eu preciso falar, e eu vou deixar claro que eu quero dar meu apoio a Dom José Ionilton Lisboa, bispo da Prelazia de Marajó, tá? Tem um pessoal por aí que está deturpando uma fala dele, né? Dom José Ionilton é um bispo muito bem preparado, profundo conhecedor da doutrina da Igreja Católica, e que na missa de Corpus Christi fez uma observação, que ele disse o seguinte: oi, Helena, boa noite, paz e bem. Ele falou que ele falou o seguinte, ele falou que a nossa relação com a Eucaristia não pode ser limitada à adoração. Que Jesus falou em tomai e comei, e que isso são atos concretos, que a partilha do pão é um ato concreto. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Que você não pode ficar apenas na adoração da Eucaristia. E aí um grupo de pessoas provou que ele estava certo. Porque ficaram dizendo que era um absurdo, que ele estava negando a presença real de Jesus na Eucaristia, ou que ele era contra a adoração eucarística. Não, ele não falou nem A nem B. O que ele falou claramente é que a Eucaristia não se limita à adoração, que a supervalorização da adoração eucarística, em detrimento do restante, esvazia a Eucaristia. De fato, se vocês olharem a leitura do Ato dos Apóstolos de domingo, o que caracterizava a igreja nascente eram os atos concretos. A igreja nascente não ficava na adoração da Eucaristia. Aliás, a adoração eucarística é algo recente na igreja. É algo que a gente tem que aprender. Não é só porque o avô ou o bisavô da gente fazia que isso é uma coisa antiga na igreja. Vai ver se no século I, II, III, IV tinha adoração eucarística do jeito que a gente entende. Oi, Davi, boa noite, paz e bem, querido. Né? E eu digo mais, os frutos concretos da conversão são uma fala presente em toda a história da igreja. João Batista questiona. Boa noite, paizão. Tudo bem, Davi? Sabe, João Batista questiona, mostrai os frutos concretos da sua conversão. Jesus fala: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que cumpre a vontade de meu Pai que está no céu.
O São João Crisóstomo, pai da igreja, afirma que se você quer honrar o corpo do Cristo, você não pode deixar o seu irmão desnudo. Que muito mais interessante que toalhas e cálices valiosos na mesa são o cuidado com os pobres. Então, o que Dom José Newton Lisboa falou é absolutamente doutrina da igreja. E se alguém está dizendo o contrário, se vocês viram algum vídeo dizendo o contrário, por favor, não deem nada para essas pessoas. Não façam nenhuma reação. Apenas bloqueiem quem está falando isso. Porque quem está falando isso ou não ouviu e está fazendo um negocinho para ganhar engajamento, ou pior, está atacando um bispo da igreja, distorcendo o que ele falou. E quem faz isso? Você não deve nem chegar perto, nem seguir, nem comentar, nem nada. Tá? Bom, tá na hora. Eu vou agora começar a leitura do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas? Em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como é que acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Esse evangelho é imediatamente posterior ao evangelho que a gente leu ontem. Mas a leitura hoje, ela tem um outro significado, uma outra visão. E eu quero compartilhar ela com vocês. Vamos ver claramente o que a gente está vendo aqui, né? Jesus começa dizendo uma série de coisas e num dado momento ele fala assim: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Que pedaço é esse? Num dado momento, naqueles 40 anos, que as pessoas estavam indo para lá e para cá, o povo de Deus fez uma grande besteira. E começaram a aparecer serpentes venenosas. E elas estavam mordendo as pessoas e as pessoas estavam morrendo. E Moisés virou e falou assim: Senhor, o que eu faço? Esse povo é cabeça dura. Se continuar assim, eles vão me matar. E Deus vira para Moisés e fala assim: faça uma serpente de bronze.
E aqui a gente tem uma primeira observação, que é uma coisa que São João Damasceno trabalhou muito bem. A diferença entre uma imagem e um ídolo. Deus mandou fazer uma imagem, a imagem de uma serpente. E se Deus é puro, justo e perfeito, ele não pode cometer um pecado. Portanto, a imagem não é um pecado. Ah, Bernardo, mas o bezerro de ouro era uma imagem e era pecado. É porque um é bronze, o outro é ouro? Não, Luizinho. Luizinho, fica quieto. O Luizinho literal, ele é um problema porque ele lê as coisas assim, como se Deus tivesse ditado o texto. O problema do bezerro de ouro não é se é de ouro ou se é um bezerro. Do mesmo jeito que a vantagem da serpente de bronze não é porque ela é de bronze ou é uma serpente. O problema é o que você faz com isso. O bezerro de ouro foi colocado como um ídolo. Ele foi colocado como uma divindade. Ele foi colocado no lugar de Deus. Isso é um ídolo. É algo que você coloca no lugar de Deus. Há pessoas que têm ídolos hoje em dia, inclusive pessoas vivas como ídolos. Né? E alguns vão além. Eles se colocam como ídolos, ou como Messias, ou como salvadores, ou como sei lá o quê. Guardiões da fé. Isso é idolatria. É se colocar no lugar de Deus. E tudo que é feito enquanto idolatria é pecado. Tudo que é feito enquanto imagem não necessariamente é pecado. Tá? A foto de uma pessoa que você ama te traz boas lembranças. Isso não é pecado. Agora, se você coloca essa mesma foto no lugar de Deus, é idolatria. E isso é pecado. Feita essa catequese, vamos ao ponto central. As pessoas estavam morrendo no acampamento. E Deus manda Moisés levantar a serpente de ouro para todos que, quando fossem picados, olhassem para aquela serpente. E quem olhasse não morreria. Agora Jesus fala que do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, que o Filho do Homem vá para a cruz. Há de se ter um cuidado aqui. Se você ler o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, não há um texto que diga que Deus quer que Jesus morra para nos salvar. Não há nenhum texto onde Deus diga Jesus tem que morrer. Ah, Bernardo, mas aqui está dizendo que o Filho do Homem, né, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todos que nele creiam, tenham a vida eterna. Sim. Mas eu poderia elevar Jesus sem matá-lo. Né? De fato, Jesus ressurrecto fez a ascensão muito mais alto que a cruz. Então, o simples fato de dizer levantado não quer dizer que ela fazia parte do plano de Deus a morte de Jesus.
E vamos adiante. Oi, Diane. Boa noite, paz e bem. Vamos adiante. Tá? Não é apenas olhar. Não é apenas ver. É muito interessante porque Jesus fala assim: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. E eu fiquei pensando que nós continuamos não aceitando os testemunhos. Nós continuamos qualificando as pessoas por outras métricas que não sejam o testemunho. Nós queremos medir as pessoas, inclusive às vezes com categorias que não só não existem, como quando existem, são muito difíceis, porque as pessoas não concordam sobre elas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu perguntar para você, você concorda que o ensino que nós devemos dar na primeira escola tem que ser um ensino de qualidade? Todo mundo que está aqui vai dizer que sim, concorda. Perfeito. Se eu pedir para cada um de vocês escrever o que, na opinião de vocês, é um ensino de qualidade, a gente vai ver aparecer um monte de definição de ensino de qualidade aqui. Porque o conceito de ensino de qualidade, a qualidade do ensino, é um conceito extremamente vago. Então, ouvir as pessoas, fulano é fiel à doutrina. Aí eu pergunto, o que é doutrina? A doutrina é o que a igreja ensina. O que ela ensina hoje ou o que ela sempre ensinou? O que ela sempre ensinou. Sabe, pessoal, se a gente for pensar assim, a gente está ferrado. Vocês sabem que esse ano passado fez aniversário o Concílio de Niceia, né? Então, se vocês procurarem o texto do Concílio de Niceia, o Concílio de Niceia proíbe se ajoelhar no domingo. E isso até hoje não foi revogado. Então, qual é a doutrina? Na missa você ajoelha no domingo ou não ajoelha no domingo? Qual é a doutrina? Ah, Bernardo, você está pegando uma tecnalidade. Mas você não disse que a doutrina é o de sempre? Esse é o problema que nós temos às vezes. As pessoas começam a criar uma visão religiosa que é algo estranhíssimo, que são dogmas fluidos. Ou pior ainda, as pessoas criam um novo ídolo. Não é mais um bezerro de ouro, é a doutrina, a tradição, o ensinamento de 2000 anos da igreja. Só que ninguém sabe o que é isso. Ninguém nem consegue definir isso direito. Mas uma coisa é simples e clara, né? O testemunho. O testemunho é simples e claro. O que é o testemunho? É como você vive a sua fé. Ponto. Como é que você vive a sua fé? O que você mostra ao mundo que é ser um seguidor, uma seguidora de Jesus? Objetivamente, alguém olhando para você
e sabendo que você é um seguidor, uma seguidora de Jesus, vai se interessar por Jesus? Vai querer conhecer mais Jesus? Vai querer seguir Jesus? Ou a pessoa olha e fala assim, mas esse cara é um hipócrita, é um racista, é um machista, é um xenófobo, odeia pobres, maltrata animais, espanca a mulher, é abusivo com outras mulheres, tem ódio da comunidade LGBT. Eu não quero ser que nem esse cara, não. Esse tal de Jesus dele deve ser muito ruim. Eu não quero saber quem é esse Jesus, não. Qual é o seu testemunho? Bernardo, eu vou à missa todo domingo, todo dia santo. Vou na missa todos os dias da minha vida. Esse é o meu testemunho. Dom Oscar Romero falava que uma vida de missa todo domingo, de uma semana injusta, não agrada a Deus. Entendam, isso é uma coisa crítica. O testemunho não pode ser pela metade. Nesse ponto, Dom José Ionilton Lisboa está extremamente certo. Não existe meio testemunho. Você não pode ser uma pessoa extremamente devocional sem nenhum fruto concreto de conversão. Nem você pode ser uma pessoa que viva uma vida absolutamente concreta, fazendo tudo de caridade, se você não tem espiritualidade. É necessário que você pese os dois lados. Ah, Bernardo, isso é muito difícil, eu concordo. Eu concordo. Sabe, pessoal, dar testemunho é difícil. E às vezes é muito difícil. Às vezes você está cansado, está cansada, está até meio extenuado. E alguém precisa de você. O que você vai fazer? Às vezes, a gente olha para um lado, olha para o outro e diz assim, eu não aguento mais. E pimba, na hora que você pensa, não aguento mais, aparece uma pessoa, por exemplo, te pedindo um conselho. Já aconteceu isso. Eu me lembro uma vez, eu estava com o padre Alexandre Cortizo. Ele tinha ido fazer uma missa lá na Cristo Redentor, porque os padres não podiam ter ido. Terminou, era domingo, tipo 7h30. Ele vira para mim e fala assim, eu estou exausto. Eu vi assim, padre, estou com dificuldade até de tirar, de ter tirado a túnica, ficou difícil hoje. Tão cansado que eu estou. Mal a gente falou isso, pareceu uma pessoa pedindo unção dos enfermos para uma pessoa no instituto que estava morrendo, foi o termo que ela usou. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, os dois com uma cara de sono, os dois com uma cara cansada. Eu virei para ele, vamos, ele olhou assim, vamos, eu queria ouvir você falar isso. Sabe, eu não levei a túnica, eu só levei a minha estola. Eu tenho certeza que ao falar isso, vários e vários diáconos vão reclamar, porque nós somos instruídos a não colocar a estola sobre a roupa e sim sobre a túnica. Mas sinceramente eu estava exausto, eu não ia conseguir. Mas eu não podia deixar o meu irmão sem o cuidado.
Bernardo, mas você não pode dar unção dos enfermos. É verdade, eu não posso. Mas eu posso seguir com o Padre para dar força a ele. Eu posso ir àquele local para dar força ao irmão que eu sei que não vai sobreviver. Como, de fato, não sobreviveu, no dia seguinte ele morreu. Bernardo, mas o que você fez de bom? Você não foi instrumento do milagre do Senhor. Nem tudo é sinal. Nem tudo é crenteza. Quase nada é vitória. Nós não somos as pessoas do sucesso, da fama, da riqueza e da vitória. Não é esse o nosso caminho. O nosso testemunho não é esse. O nosso testemunho é o de fidelidade. Nós ouvimos o que o Senhor nos disse sobre o céu. Nós vimos a sua atividade no mundo. Nós conhecemos o que a Igreja de Jesus nos ensina e como ela age no mundo. E baseado nisso, nós seremos fiéis a Jesus. Basta isso. Ontem o Trump ameaçou o Papa Leão XIV e ele virou e falou assim: eu não tenho medo do governo Trump. Pessoal, se não é a primeira, é a segunda maior força militar do mundo. Se eu não me engano, é o maior arsenal nuclear do mundo. Por que o Papa não tem medo? É um testemunho. O Papa sabe que o Senhor dele, o mestre dele, foi levantado para a salvação do mundo. Ele está aqui não para disputar um poder terreno baseado na força, e sim, ele está aqui para mostrar o caminho do serviço e do amor. E, portanto, nada vai fazer diferença. A Jenny está falando, teve muito sucesso, porque esse irmão pôde morrer na graça. Teve o perdão dos seus pecados. Faz muito sentido, sabe? Sabe, é muito interessante o que a Jenny colocou, inclusive, porque nessa situação o padre pode dar a indulgência plenária. É um cuidado, é um carinho especial da igreja. E o padre Alexandre não só deu o perdão dos pecados, deu a unção dos enfermos, deu o perdão dos pecados e deu a indulgência plenária. Então, a Diane trouxe uma dimensão espiritual. Foi um grande sucesso. Esse homem morreu na graça, recebendo uma indulgência plenária e foi para junto do Pai. Muito boa a colocação dele, está de parabéns. Né? E assim, vai ter um bando de gente que diz que a gente é boboca. Porque as pessoas não têm a dimensão. Me lembro uma vez que eu fui levar uma comunhão no hospital. E tinham pedido para eu levar 3 comunhões. Eu levei as 3. Só que eu cheguei lá num dos enfermarias, o paciente estava entubado de sedado, então não podia comungar. E eu, bom, vou voltar lá para a igreja, devolver a comunhão. Quando eu estou saindo, uma pessoa vira para mim e fala assim: Bernardo, sobrou alguma comunhão? Eu olhei e falei assim: sobrou. Você pode me dar comunhão que eu não vou conseguir ir à missa hoje? Eu olhei assim. Claro, fui lá, fiz a celebração com calma, tranquilidade e dei a comunhão para a moça, né, a colega médica.
Saí. Passou, sei lá, 8 horas, 9 horas. Quando eu fui ver o Instagram, a pessoa colocou: hoje é aniversário de 1 ano da morte do meu pai. Eu não posso ir à missa, mas eu tive um irmão que veio e me trouxe a comunhão. Olha o testemunho que a gente deu para essa mulher. E na cabeça dela, a coisa deve ter sido diferente. Porque ela viu que eu não quis saber o motivo. Eu não quis dizer: mas por que você não vai à missa? Se você sabia que não ia à missa hoje, por que não foi ontem de noite? Eu apenas atendi a minha irmã. É necessário dar um testemunho de amor, um testemunho de acolhimento, de cuidado, de perdão e de misericórdia. É necessário mostrar ao mundo que nós agimos concretamente, motivados por uma espiritualidade. Que nós seguimos o envio que Jesus deu à sua igreja. Como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Nós ouvimos isso domingo. Como o Filho foi enviado no amor. Deus amou tanto o seu Filho que enviou, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para salvar o mundo. Ele não veio para condenar, mas para salvar. João 3, versículos 16 e 17. Por isso, vamos dar o testemunho. Testemunho de amor, cuidado, perdão e misericórdia. Compromisso de inclusão, de diálogo. Seja o mais amoroso possível. Para que um dia, quando nós chegarmos na terra sem males, Nicodemos possa estar com a gente e dizer: sabe, naquele momento eu não entendi, mas agora eu entendo, né? Até lá, vamos caminhar e testemunhar. Não testemunhar os nossos feitos, as nossas glórias, as nossas vitórias. É testemunhar o amor do Senhor pelo mundo. Isso que muda tudo. Isso que nos leva adiante. Testemunharemos o Senhor levantado, não por desejo do Pai, mas por compromisso com a salvação de cada pessoa que existe, existiu e existirá. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Amanhã nós teremos outra reflexão. Qual vai ser a natureza da outra reflexão? Eu não sei. Né? Só vou saber amanhã. Eu acabei de olhar aqui o Instagram e vi uma frase linda do Papa Leão XIV. A democracia permanece saudável somente quando enraizada na lei moral. Sem esse alicerce, corre o risco de se tornar uma tirania. Estão vendo? A democracia por si só não é um valor absoluto, ela está alicerçada na lei moral. A lei moral não é nada mais, nada menos que a representação no mundo do que o Senhor ensinou. Complexo, né? Para isso que existe a doutrina social da igreja, tão importante e tão ignorada. Bom, está na hora, eu vou desligar, mas antes eu vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até amanhã às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.